A paz do Senhor Jesus, quero deixar uma palavra para você neste dia de hoje. Se encontra no Evangelho de Marcos, livro de Marcos, capítulo de número 4, versículo 37 em diante, diz assim: Ora, levantou-se um grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estavam a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e o mar. Disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Vem, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então aqui a palavra do Senhor nos fala que Jesus, juntamente com os seus discípulos, estavam em um barco. E de repente se levantou um forte vento. As águas começaram a agitar-se, de maneira que as águas começaram a encher o barco. De maneira que os discípulos, desesperados, acharam que aquela tempestade iria afundar os barcos dele, iria afundar o barco. E toda vez que falamos de tempestade, falamos de vento forte, grandes ondas, a gente já associa provações a qual passamos nessa terra, a momentos de dificuldades, a momentos difíceis, a qual o próprio Filho de Deus não foi poupado, passou também por grandes e até mesmo maiores do sofrimento por amor às nossas almas. E Jesus estava aqui no meio da tempestade. Só que repare que Jesus, como homem, pois mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se fez carne, se fez servo, se colocou a ser subjugado, a viver na obediência de Deus. E ele, na dependência de Deus, enquanto os discípulos estavam desesperados, achando que o vento ia afundar o barco, Jesus estava dormindo. Por quê? Porque em meio à tempestade Jesus estava dormindo. Quando eu vejo a Bíblia dizer que Jesus dormiu, eu entendo, Jesus estava descansando. E é isso que Jesus quer nos ensinar, a mim e a você, no meio de tempestade. Jesus fala: ei, descansa. Acalma esse teu coração agitado pelos problemas, agitado pelas adversidades. Descansa. O Pai está vendo tudo, o Pai está no controle de tudo, a situação está sob controle, mas os discípulos estão desesperados, achando que vão perecer. Quem sabe eles já não tentaram resolver os problemas com as próprias mãos, tentaram fazer do seu jeito, da maneira, mas viram que não tinha jeito. Então tiveram uma ideia: vamos despertar Jesus, que descansava em meio à tempestade. E a Bíblia vai dizer que eles despertam Jesus, e é isso que você deve fazer. Não adianta você tentar pegar os problemas que são maiores do que você, situações da qual você sabe que não pode resolver sozinho e tentar lidar com elas do seu jeito, da sua maneira. Não, ei, vai até Jesus. Os discípulos estão nos dando exemplo, a Bíblia nos ensina. Jesus vai saber o que fazer em meio a essa diversidade ao qual você está passando. Cada um sabe dos problemas que enfrenta. Cada um sabe das lutas que passam nessa terra. E a palavra do Senhor vai dizer que os discípulos então vão até Jesus, despertam ele e falam: Jesus, você não vai se importar que estamos a perecer? Jesus, você não se importa se vamos morrer? Não é que Jesus não se importa, é que Jesus está descansado no Pai. É que Jesus tem o controle da situação nas palmas das mãos. Essa luta, essa prova a qual você está passando, Jesus tem o controle na palma das mãos. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus se desperta. E ele diz assim: mar, cala-te, aquieta-te. E a palavra do Senhor diz que o vento cessou. Diz que houve bonança. Entenda, Jesus se levanta e diz: cala-te, aquieta. Porque eu entendo então quando Jesus manda o mar calar, porque aquele mar estava assustando, assombrando aos discípulos. Sim, eu quero dizer que os problemas trazem vozes que nos assustam. Sim, as adversidades trazem vozes que nos assustam. Toda vez que a gente erra, toda vez que a gente faz um projeto e muitas das vezes fracassa, junto com os problemas, com a aflição, vem vozes. Vozes que nos dizem que não somos capazes, vozes que nos dizem que não temos valor,
vozes que nos dizem que não vamos conseguir. Pergunta a uma pessoa que sofre de depressão a voz que ela ouve dentro dela, no interior dela. Pergunta a uma pessoa que sofre de ansiedade as vozes que ela ouve. Sem falar das vozes demoníacas que sopram no ouvido de muitas pessoas, dizendo não tem mais jeito, dizendo você não tem amigos, dizendo você está sozinho, dizendo você não tem valor, dizendo você não vai conseguir, dizendo você é derrotado, dizendo a situação só vai piorar, não adianta fazer planos, não adianta criações, expectativa que vai dar errado. Sim, são vozes que, junto com o problema, crescem dentro do coração do ser humano. E muitas das vezes essas vozes levam a pessoa à depressão, à ansiedade, muitas das vezes levam a pessoa a suicidar-se. Só que Jesus aqui está nos ensinando que a maior voz, a voz de autoridade, sobre estas vozes que gritam dentro do teu coração, trazida por estes problemas ao qual você está passando, a voz maior de autoridade é a de Jesus. Jesus tem poder para ordenar estas vozes se calar. Jesus tem o controle da situação dos seus problemas. Quando Jesus disse cala-te, quando Jesus disse aquieta-te, hoje Jesus brada na sua vida. Hoje Jesus ministra no teu ser, no teu coração, e estas vozes que sopram na tua mente, no teu coração, serão dissipadas, porque Jesus diz cala-te, aquieta-te, chega de problema. Parou o problema, acabou a crise, acabou a angústia. Sim, a voz de autoridade de Jesus é respeitada. Quando os discípulos vê Jesus falando e o mar obedecendo, o mar se acalmando, o vento cessando e fazendo-se bonança, e eu profetizo a bonança de Deus sobre a sua vida, os discípulos olham e perguntam, olham para o outro e falam: quem é este? Quem é este que até ordena o mar e o vento e lhe obedecem? Esse é Jesus Cristo, a quem servimos, aquele que tem voz de autoridade, aquele que tem a solução do teu problema, e aquele que hoje brada na tua vida, aquele que te diz: descansa, faça como eu fiz em meio a essa adversidade que você está passando, em meio a esse problema, descansa. Ele fala para os discípulos: porque sois tão tímidos, não tendes fé? Então não seja tímido, tenha fé, descansa, porque Jesus já bradou na sua vida, e a voz de Jesus é ouvida, e estas vozes que gritavam já não grita mais, porque Jesus diz: basta, cala-te, não vai mais assustar os meus servos, não vai mais assustar os meus discípulos, não vai mais assustar essa pessoa, quieta-te. E a voz de Jesus é de autoridade e traz calmaria ao coração. Não importa a adversidade que você está passando, não importa o problema a qual você está enfrentando, Jesus Cristo tem todo o poder e autoridade para dar uma solução para o teu problema. Então se chegue a Ele, creia, porque Ele é contigo. Eu deixo essa palavra para reflexão neste dia de hoje, que Jesus Cristo possa estender as mãos dele de poder sobre a sua vida e manifestar a glória e sinais manifestados da parte de Jesus sobre a tua vida, e que você venha contemplar e viver o sobrenatural de Deus. Que Jesus Cristo te abençoa. Então, descansa e creia, Jesus está no controle da situação.